Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como aferir esses componentes aqui, ó, tá? Todos esses componentes aqui na placa, na prática, tá bom? Com o uso do multímetro analógico, digital, perdão, tá bom? Então a gente vai aferir esses 3 resistores, esses 3 diodos, mais esses resistores aqui com o auxílio do multímetro, tá bom? Só para recapitular aqui, pessoal, na aula anterior a gente viu que esse circuito de retorno aqui é um circuito muito importante, tá? Então, a placa, a máquina eletrônica, a máquina de lavar roupa, na verdade, para ela entrar em funcionamento, ou seja, para ela liberar o retorno não, a função que vem lá do microprocessador para bomba, para a válvula de entrada de água, ou seja, para ela liberar água, ela vai depender desse circuito de retorno, pessoal, tá bom? Na verdade, basicamente, desses 2 últimos aqui, ó, tá? O que entra no pino 6 e o que entra no pino 7, tá? Esses 2 aqui o funcionamento dele depende muito, tá? Então, para a máquina iniciar, para a máquina funcionar, começar a entrar água, ela vai depender desses 2 retornos aqui, tá? Dessas 2 informações. Se ela não tiver essas 2 informações aqui, a máquina ela não consegue iniciar. Essa primeira aqui, se faltar o retorno aqui, mas nessas 2 aqui tiver normal, o que vai acontecer? Ela vai funcionar normal. Só que na hora dela centrifugar, por esse pino aqui ser responsável pelo retorno da trava da tampa, então o microprocessador ele vai identificar que a trava da tampa não foi travada, não foi fechada. Então a máquina, porém, ela não vai centrifugar. Então, se você pegar uma máquina que ela faz tudo normal, mas ela não centrifuga, dessas máquinas que tem o atuador de freio giratório, e ela utiliza a trava de tampa, você testou tudo e viu que o defeito está na placa, então você vem nesse circuito aqui, ó, tá? No pino 5, que é responsável pelo retorno da trava da porta, tá bom? É a trava da porta. Então você testa aqui esse circuito. Agora esses 2 aqui, ó, de baixo, que é o pino 6 e pino 7, se der problema em qualquer uma dessas linhas aqui de retorno, aí a máquina ela já não vai conseguir iniciar, tá? O pino de baixo, o último aqui, ó, o pino 7, ele é responsável pelo retorno da tampa. Então, se tiver com problema, ela vai identificar que a máquina está sempre com a porta aberta, com a tampa aberta. Então, ela não vai conseguir iniciar, porque a tampa está aberta, tá? Já o pino 6 aqui, ó, se ele der problema, ela já não inicia. Nem sequer entra água na máquina. Por quê? Porque esse retorno aqui vem do atuador lá de baixo. Então, se tiver normal, ela recebe essa informação e, ao mesmo tempo, ela libera, do microprocessador libera, tá? O funcionamento da máquina. Beleza, pessoal? Então, aqui é basicamente o seguinte. Quando liga a máquina na tomada, vem esse retorno aqui da porta, da tampa. Deu tudo normal? Então, o microprocessador ela vai enviar a informação para o triac responsável pelo atuador, lá embaixo. Então, o atuador ele vai começar a girar, né? Ele vai procurar a posição. Então, quando ele procurar a posição de lavagem, ele vai parar. No que ele para, ele manda um retorno, tá? Que é aquele fio azul, de lá de baixo, aqui para a placa, dizendo que ele parou e que ele já está na posição. Então, ela recebendo essa informação, o microprocessador envia o comando para o triac, tá? O triac é responsável pela válvula de entrada de água. Então, a máquina começa a entrar água. Beleza, pessoal? Então, é assim que é o funcionamento. Então, a gente vai testar aqui esse circuito aqui na prática. Beleza? Então, a gente vai testar esses resistores de 470K, esses diodos que são diodos SMD, tá? Diodos duplo. E nós temos esses resistores aqui de 220K. E
depois ele é entregue ao microprocessador. Então a gente vai testar aqui a frio, pessoal, com o multímetro. Então, tá aqui uma placa, tá? A placa LT12B. Então, tá aqui. Então a gente vai testar esses 3 primeiros resistores, tá? Eles é de 470K. Vamos colocar aqui na escala de 2 mega, tá? Porque a de baixo é 200K, então não dá, né? Porque é mais baixa, né? Então a gente vai colocar em 2 mega. Então vamos lá, a gente vai testar esses resistores aqui, ó. Esses resistores estão na entrada, tá? Das linhas, tá? Do pino 5, 6 e 7. É só você contar aqui, ó. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5. Então esse pino 5, esse pino 6 e esse pino 7, eles vêm aqui nesses resistores aqui, ó, tá bom? Então vamos fazer a aferição deles aqui. Então no pino 5 nós temos um resistor aqui de 470, aqui ó, 470K, 470 mil ohms. Ó, então a gente está aqui esperar estabilizar. Se você medir o resistor, pessoal, nos dois sentidos, tá? Um lado da ponta de prova e inverte do outro lado. Se der um valor próximo, tá? Um valor abaixo, só que um valor bem próximo, ou igual o valor do resistor, o resistor tá bom. Agora, se você colocar as pontas de prova no resistor e já der um valor alto, acima do que está marcado no corpo do resistor, então esse resistor está alterado, beleza? Agora, se você medir nos dois sentidos e der menos, contanto que não seja muito menos mesmo, tá? Que seja uma diferença pouca, mas que dê menos, igual aí, ó, ele é 470K, deu 417. Então, o resistor provavelmente está bom, tá? Nos dois sentidos. Agora, se der o valor maior, independente se for de um lado ou do outro lado, se der maior, ele está ruim, beleza? Vamos medir o segundo resistor. Esperar sempre ele dar uma estabilizada, pessoal, esses resistores aqui. Tá aí, ó, deu 400. Ó, 427K, 28, 29, 30. Eles é de 470, tá bom? Então vocês anotem aí no papel, vocês memorizar esses valores. Tá aí, ó, 432K, tá bom? Agora sim, pessoal, se você tiver dúvida, esses resistores eles é barato, né? Se tiver dúvida, você já troca logo e pronto. Suspeitar de alguma linha aí, de alguma dessas linhas, troca logo os componentes tudo que você não vai perder nada com isso não. Então tá aí, ó, 392, 93, tá? Isso aqui a gente já mediu em um sentido, né? Vamos medir o de baixo agora. Tá aí, ó. Agora, se você também quiser tirar o componente, é melhor porque você tem uma medição bem concreta, uma medição bem verdadeira, né, pessoal? Aí não há dúvidas. Se der menos ou se der muito acima, problema no resistor, tá? No resistor você tem que, no circuito você tem que tomar muito cuidado, tá bom?
Mas se você tiver dúvida, você pode remover os componentes. Removendo apenas um terminal já é suficiente. Então tá aí, ó, 406, tá bom? Para falar a verdade, se fosse eu fazendo aqui um reparo nessa placa, eu já trocaria esses 3 resistores, né? Se a placa entrou com problema nessas linhas, então eu já trocaria esses 3 resistores aqui para adiantar o serviço. Depois eu colocaria ela lá no testador de placa, aqueles testadorzinhos que a gente vai ensinar a fazer no final desse curso básico. A gente vai ensinar a fazer todos aqueles testadores, tá bom? Das placas Brastemp Consul, das placas Electrolux, das placas de geladeira, tá bom? Então a gente vai ensinar a fazer aqueles testadores. Então se você tem interesse em aprender a fazer, tá bom? Continue assistindo nossos vídeos, tá bom, pessoal? Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para vocês ficarem aguardando nossos próximos vídeos, beleza? E não esqueça de deixar o seu like aí, pessoal. O seu like aí é bastante importante pra gente. Então, senta o dedo aí, viu? Nesse joinha aí pra gente, para ajudar a gente, pessoal. A gente ajuda vocês e vocês ajudam a gente também, beleza? Então agora a gente vai colocar aqui na escala de diodo, tá? Apito sonoro. E vamos medir aqui, ó, esses 3 resistores aqui, ó, tá? Que são resistores não, diodo, esses 3 diodos aqui, ó, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, no pino 1 e pino 2. Aqui, ó, pino 1 e pino 2 deu um diodo, né? 578. Invertendo as pontas de prova, não pode dar nada ou tem que dar uma resistência muito alta. Então tá aí, ó. Resistência muito alta mesmo. Bom, pessoal. Ó, na escala de 200 ohms, não dá nada, ó, tá vendo? Não dá nada, tá? Mas se eu inverter... Mas na verdade aqui não vai... Tem que ser na escala de apito sonoro mesmo, que é acima de 500 ohms, né? E aqui só mede 200 ohms, ó. Então é esse aqui, ó, apito sonoro. Não sei que a gente coloque em 2K, ó. Deixa eu ver aqui, 2K. Em um sentido vai, deixa eu ver no outro sentido. Então tem que ser aqui no diodo mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó, no diodo, tá bom? Então, no pino 1 e no pino 2. De um lado dá uma resistência muito alta ou não dá nada. E no outro sentido dá 577 ohms, tá? Esse valor aqui, esses valores tem que dar nos outros idêntico aos outros, tá, pessoal? Então aqui, ó, aqui vai dar 577 ohms, tá? Invertendo a ponta de prova, vai dar aí, ó, uma resistência muito alta, tá bom? Então o de baixo vai dar 500 em um sentido, 574. No outro lado vai dar uma resistência muito alta. Então nesse sentido aqui deu, nesse diodo de baixo deu lá o 1515, no de cima 1517, no primeiro 1510. Então você viu aí que é um valor bem próximo, né? Então não tem como esses diodos estar com problema, tá? Sendo que todos eles estão com medidas iguais, tá? Até porque seria muita coincidência você pegar os 3 diodos com problema. Agora se der valores diferentes, aí sim você pode suspeitar do diodo. Aqui, ó, deu 573, né? No de baixo, no do meio 577, no de cima 578. Então vamos supor que aqui deu 577, aqui deu 577 e aqui deu 800 e pouco. Então aqui esse diodo tá com problema, tá? Ou deu 200 e pouco, tá? Ou bipou assim, tá? Ou deu uma resistência aí abaixo de 100 ohms, aí esse resistor tá com problema, tá? Então aqui é o seguinte, num sentido ele dá um diodo, no outro sentido ele dá uma resistência bem alta, tá bom? E
o resistores aqui de entrada é de 470, tem que dar um valor bem próximo, tá bom? Se der muito acima do valor, esse resistor está alterado. Ou se não der nada, ele está aberto. Ou se ele bipar, ele está em curto. Beleza? Agora, a gente vai medir aqui, ó, esses resistores de 220k, tá bom? Eles é esses SMD bem aqui, ó. Não sei se minha câmera vai focar. São esses resistores aqui bem pequenininho, ó. Esse e esse, tá bom? Então ele é de 220, vamos colocar aqui em 2 mega. Então, aqui deu 163, tá? Em um sentido, tá? No outro sentido deu 192. Particularmente eu achei muito baixo, então no meu caso eu já substituiria esse resistor. Então vamos medir o de baixo. Tá aí o resistor de 292,93 K e o outro de baixo. Ó, esse aqui já deu 220, ó, certinho, ó. Tá vendo? 220k, esse de baixo. Esse do meio 194, o de cima 191. Então esse primeiro diodo e esse segundo diodo, na minha opinião, eu já substituiria eles, tá? Aqui, ó, os três são de 220. O último deu, ó, 216, 220, só que os outros dois de cima deu muito baixo, tá? Certo que tem uma tolerância, mas como eles trabalham juntos aqui, então no circuito eles teriam que dar a mesma quantidade, ó. Esses dois deu praticamente igual, né? Mas esse aqui tá um pouco mais próximo, ó, 220, ele tá dando 210, 212, 213, até 220, né? Ó, 214. Então, eu substituiria esses dois diodos, ou até mesmo os três. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso aí. Isso é o que eu queria passar para vocês, tá? Esse foi o teste do circuito de entrada, tá? O circuito de retorno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí de olho na próxima aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver... a gente viu aqui os pinos de retorno, né? De entrada. Na próxima aula a gente vai ver os pinos de saída, tá, pessoal? Os pinos de saída são esses pinos aqui que tem esses triaques aqui, ó, tá? Ou seja, esses dois triaques aqui, ó, responsável pelo motor. Esses demais triaques aqui, ó, que é responsável pelas cargas, tá bom? Então a gente vai estudar esses retornos, como é que funciona o pulso aqui que vem no gate, tá? Dos triac, para fazer a liberação das cargas. Beleza, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.